Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre máscara de rede ou máscara de subrede. Tem uma diferença fundamental entre os dois termos. Máscara de rede, né, é, de verdade, o que diz quantos dos 4 octetos, por exemplo, do IPv4, identificam a rede e quantos identificam as estações de trabalho, os equipamentos de rede. E máscara de subrede, além disso, pode dividir uma rede em várias subredes, a ponto de um equipamento de uma subrede não conseguir se comunicar com outra subrede, a não ser que a gente utilize algum recurso de ligação entre redes, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje falando em máscara de rede. O que é? Lembrem, nós estamos falando em IPv4, certo? A aula de máscara de rede, máscara de subrede de IPv6 vai ser outra. Então olha só, máscara de rede, padrão 32 bits, que contém bits 1 na posição do prefixo de rede e bit 0 na posição de estação. Ou seja, todos os 1s vão identificar a rede, posição do prefixo de rede. Bits 1 na posição do prefixo de rede. E todos os zeros vão identificar as estações ou os equipamentos da rede. Certo? Legal. E sempre uma máscara de rede é uma sequência de 1s seguida por uma sequência de zeros, certo? Depois que terminar os 1s, que começar o primeiro zero, não pode ter mais nenhum bit 1, certo? Então vai ser uma sequência de 1s, em algum momento essa sequência é interrompida e começa uma sequência de zeros que vai até o final dos 32 bits, certo? Faz uso da notação decimal ponto do endereço IP, ou seja, 8 bits, ponto, 8 bits, ponto, 8 bits, ponto, 8 bits. Os 32 bits dessa forma. Decimal ponto por quê? Né? Porque nós vamos usar a notação decimal. Então não vou, a máscara de rede não vem para nós, embora efetivamente, né, nos computadores ela seja um conjunto de 8 bits, ela não vem em 8 bits, ela vem num número decimal. Então, notação decimal ponto quer dizer, por exemplo, uma máscara de rede classe A 255.0.0.0, certo? Isso é a notação decimal ponto. Na verdade é 8 1s, ponto, 8 zeros, ponto, mais 8 zeros, ponto, mais 8 zeros. Ok? Então, olha só, a classe A tem 8 bits 1s, ou seja, só o primeiro octeto, o primeiro conjunto de 8 bits, só até o primeiro ponto, 8 bits ponto, é 1. Os outros 3 conjuntos de 8 bits serão todos zeros, certo? Então eu vou ter aí 24 zeros, no final, 8 bits, 1 no começo. Ou seja, vou ter nos 32 bits 8 1s e 24 zeros. Classe B, 16 1s seguidos de 16 zeros. Classe C, 24 1s seguidos de 8 zeros. Certo? Como eu vou ler na notação decimal ponto a classe A? 255.0.0.0. A classe B, 255.255.0.0, separados pelos pontos, óbvio. A classe C, a máscara padrão vai ser 255.255.255.0, ok? Então, olha aqui, ainda falando, né? Classe A, 8 bits 1, vai ser a máscara. Depois 8 bits zeros, depois 8 bits zeros, depois 8 bits zeros, certo? Então, a máscara na notação decimal ponto vai ser 255.000.
de uma rede classe A, máscara padrão. Classe B, 255, 255, 0, 0. Classe C, 255, 255, 255, 0. Ok? Na classe A quer dizer, olha, só 8 bits identificam a rede. E eu tenho 24 bits para identificar equipamentos. Então, são redes que podem ter muitos equipamentos, uma quantidade enorme de equipamentos, certo? A classe B, nós vamos ter 16 bits para identificar a rede e 16 bits para identificar os equipamentos da rede, certo? Por isso, 255, 255 identificam a rede, 00 vão identificar os equipamentos de rede. E a classe C, 255, 255, 255, 0. Ou seja, muita possibilidade de redes diferentes, mas só 256 endereços de rede disponível, né? Se eu tirar o primeiro, que é o nome da rede, e o último, que é o broadcast da rede, eu vou ter só 254 endereços disponíveis para colocar em equipamentos nesta rede, por exemplo. Vamos embora. Então, olha só, máscara de rede, exemplo, 185.22.33.44. Ora, como é que eu sei que é uma classe A, ou B, ou C? Classe A vai de 0 a 127. O primeiro octeto está entre 0 e 127? Não está. Então, não é uma classe A, certo? Então vamos tentar se é uma classe B. A classe B vai de que número? Ela começa no 128 e vai até que número? 191. Ou seja, 185 está entre 128 e 191, então, é uma classe B, certo? Se não houver um forçamento, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, de uma outra classe, se eu for usar o padrão, a máscara de rede desse endereço vai ser 255, 255, 00. Ou seja, e vamos estar na rede 185.22, certo? Essa é a rede 185.22, e esse endereço é da máquina, ou do equipamento de rede número 3344. Aí a gente pode olhar um endereço IPv4 diferente. Olha, esse endereço é da máquina 3344, da rede 185.22, porque é uma classe B, aqui está entre 128 e 191, ok? Bora! Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que uma empresa que tenha recebido um endereço de classe B pode dividir esse endereço em vários endereços de classe C. Ou pode ser um de classe C, dividido em vários de classe C, e alocá-los para redes diferentes das quais ela seja responsável. Certo? E aí, gente? Olha só, a gente pode ir um pouquinho mais além. Essa aqui é uma classe C, ó. Tá depois de 191, né? Olha só, é maior que o 92, né? A classe B vai até 191. Então, se é maior que o 192, eu estou numa classe C. Legal. 200, 123, 123, 0. Eu posso dividir esse endereço de classe C em várias subredes? Posso. E qual é a lógica? Como é que eu sei aonde eu vou fazer essa divisão? Eu vou fazer essa divisão em subredes, eu vou dizer quantas subredes e quais subredes e quantos endereços tem em cada subredes, trabalhando no número da máscara de rede, fazendo que se transforme em uma máscara de subredes. Como? Para dividir uma rede 200.123.123.0, nome da rede 200.123.123.0.
Então, se na rede 200.123.123 não vai ter nenhuma máquina com número 0. Certo? Se eu quero dividir em duas redes distintas, cada uma com a metade de endereços disponíveis, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o número de bits usado para identificar as máquinas, certo? Lembra, é uma classe C. Máscara 255, 255, 255, 0. Certo? Eu quero dividir em subredes. Eu vou mexer aqui, ó, onde identifica as máquinas, mas lá na máscara. Certo? Legal. E aí, o que eu faço na máscara, gente? O que a gente faz na máscara? Olha, se eu tinha 8 bits na máscara, 0, eu vou reduzir para 7 bits 0. 7 bits 0, né? 2 na 7 são 128 possibilidades, 2 na 8 são 256. Então, o que isso quer dizer, gente? Que o primeiro bit da cadeia de zeros, lembra, tem que ser uma sequência de uns, depois uma sequência de zeros. Eu tenho numa classe C padrão 24 bits uns, mas eu quero dividir essa rede em duas subredes. O que eu vou fazer? Botar um bit a mais, 25 bits uns, certo? Esse 1 a mais que eu coloquei, se eu fizer ele dispoente do binário, 2 na 1 dá 2. Isso quer dizer que eu vou ter duas subredes. E só 7 bits zeros para identificar agora as máquinas, ok? Muito bem. Então a máscara de rede, que era 255, 255, 255, 0 de uma classe C, passa a ser 255, 255, 255, depois teria um conjunto de 8 bits, o primeiro deles aqui, ó, vai ser 1, quer dizer 128, né? Esse 1 e 7 zeros, se a gente converter 1 e 7 zeros para binário, dá 128. Então a máscara passa a ser 255, 255, 255, 128. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter duas redes, certo? A 200.123.123.0, nome dela, e a 200.123.123.128. Tá errado aqui, gente. O nome da rede aqui vai ser 128. Me desculpem aqui, eu esqueci de copy-paste, né? Esqueci de botar 128 aqui. Então, o nome da primeira rede vai ser 200.123.123.0. O nome da segunda rede, 200.123.123.128. Certo? E, gente, vamos lá, vamos corrigir já isso aqui, para a gente não ficar com isso errado. Já vou salvar, eu já vou apresentar do slide atual e já seguimos a nossa aula. Então, olha só, máscara 255, 255, 255, 128. Em todas as máquinas eu vou usar essa máscara para dividir em duas redes. Esse 128, seu mesmo nome do 128 da segunda rede, é uma casualidade só, certo? Mas não se atentem a isso, né? A primeira rede vai ter... Qual é a faixa da primeira rede? De 200.123.123.0 a 200.123.123.127. São 128 endereços. Mas eu posso usar o 0? Não, é o nome da rede. Eu posso usar o 127? Não, é o broadcast da rede. Broadcast quer dizer aquele endereço que eu mando mensagem para todas as máquinas da rede. Então não pode ter nenhuma máquina com endereço 127. Por quê? Porque o endereço 127 agora se refere a todas as máquinas ou a todos os equipamentos que estiverem na rede 1. É um endereço coringa, se chama broadcast, né? Que vai mandar mensagem para todas as máquinas que estiverem entre este intervalo aqui, ó, 200.123.123.1 a 200.123.123.126,
Todas as máquinas que existirem nessa rede vão receber essa mensagem pelo endereço de broadcast, certo? A rede 2, nome dela 128, certo? Tranquilo. Máscara, a mesma, né? Eu vou usar a mesma máscara em todas as máquinas de todas as subredes, senão não é uma divisão de subrede, né? Os IPs válidos da segunda subrede vai de 129, né, até 254. O 255, que seria o broadcast de toda a rede se não houvesse divisão, ia mandar mensagens do endereço 1 até o 254. Agora, com divisão, vai ser o broadcast apenas da subrede 2. Ou seja, as mensagens só vão chegar nas máquinas que tiverem endereço entre o intervalo de 200, 123, 123, 129 a 200, 123, 123, 254. Tranquilo? Bom, outra forma de representar é usando o sistema chamado CIDR, Classless Interdomain Routing, roteamento sem classes entre domínios. Consiste em adicionar um sinal de barra, uma barra de divisão, seguida do número de bits 1 da máscara de rede. Logo temos classe A, padrão barra 8, certo? 8 bits 1, aqui 255, e 24 zeros. Nessa forma de representação CIDR, eu só represento o número de uns, porque depois eu sei que é uma sequência de zeros. A classe B, o padrão seria barra 16, 255, 255, 16 bits uns, o resto zero. Na classe C, a representação da máscara padrão da classe C seria barra 24, 255, 8 bits, mais 255, mais 8 bits, mais 255, 8 bits, ou seja, 8, 8 e 8 bits uns, 24 bits uns, o resto bit zero. Tranquilo? É só uma outra forma de representar. Então, olha só, se eu tiver 220, 123, 123 zero com uma máscara 26, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, qual seria a máscara padrão? Seria 255, 255, 255, 0. Então seria 24, certo? 24 bits 1. Mas se eu botei 26, eu estou usando os dois bits 1 mais significativos daqui, ó. O 128, o 64. O 32, o 16, o 8, 4, 2 e o 1 eu não estou usando, tá tudo zero. Mas eu vou usar como 1 o 128 e o 64. Então, esses dois primeiros aqui, ó, vão participar da divisão de subrede. E qual vai ser a máscara dessa subrede? Com 26 bits. 255, 255, 255, 192. Por que 192, João? Porque os dois primeiros, né, na sequência, é o bit, o primeiro bit aqui, ó, do conjunto de 8 zeros, né, é a 128. O segundo bit é 64. 128 mais 64 é 192. O resto é tudo zero. Então, qual vai ser a máscara de rede aqui? Ora, 255, 255, 255, 192. Quantas redes, quantos bits entraram a mais? Quantos bits invadiram a parte de a gente colocar os equipamentos de rede? A parte que identifica os equipamentos de rede. 2, era 24, agora é 26. Legal, 2 bits. Então, no binário, a base é 2, elevado aos 2 bits, né, que entraram aqui, dá 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado dá 4. Isso quer dizer que se entrou 2 bits, eu vou pegar a base 2 e elevar os bits que entraram. 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado, que é 4. Eu vou ter 4 subredes. Quantas redes? Não. Quantas subredes? 4 subredes.
Quantos endereços IPs válidos? Olha, numa máscara dessas eu teria o quê? 256 endereços, né? Disponíveis. Aí eu estou fazendo o quê? Estou dividindo em 4. Gente, 256 por 4, quanto dá? Dá 64. 64 mais 64, 128, mais 64 é 192, mais 64, 256. Então eu vou ter redes com 64 endereços. Mas quantos válidos? O primeiro não pode, é o nome da rede. O último não pode, é o broadcast da rede. Então, 62 endereços válidos em cada subrede, certo? Quais os endereços de broadcast? Ora, o primeiro vai de 0 a 63, 63. O segundo vai de 64 a 127, outro endereço de broadcast, 127. O terceiro vai de 128 a 191, outro endereço de broadcast, 191. O quarto vai de 192 a 255, o último vai ser 255. Então eu vou ter 4 endereços de broadcast aqui, certo? Vamos lá. A máscara, então, seria 26 uns, 8 mais 8 mais 8, 24. 2 que invadiram, 26. Esses 2, todos os que invadem a parte de identificar as máquinas, são o expoente da base 2 em binário para mim descobrir em quantas redes eu estou dividindo. Base 2 elevado a 2 bits, 4 subredes, que vão se comportar assim como 4 redes diferentes. Endereços válidos, 252, certo? Gente, por que 252 endereços válidos? Vamos lá, eu tenho quantos endereços? 62 em cada uma das 4 subredes. Mas não é 64? Lembra, o primeiro não pode usar o nome da rede, o segundo não pode usar, é o broadcast. Então, olha só, 252 endereços, certo? Válidos. Relativamente. O nome da rede pode ser considerado válido, ou o broadcast, porque tu envia mensagens para ele. Mas, se tu tirar o nome da rede e o broadcast desta conta, isto seria 248, certo? Nós não estamos tirando o broadcast desta conta, Então, tá 252 aqui. Que mais? Vamos lá. Como seriam essas subredes, certo? Sem a subrede. O endereço inicial, sem a divisão, o endereço inicial seria 200.123.123.0, certo? Já é o nome da rede, né? Máscara padrão, 255.255.255.0. IPs disponíveis, do 1 ao 254. O endereço de broadcast, 200.123.123.255. O que muda-se quando eu dividi? Quando eu coloquei ali em todas as máquinas, não interessa de que faixa ele esteja em cada rede, a máscara 255, 255, 255, 192, eu dividi em 4 subredes. Que 4 subredes são essas? Vai ter máscara, a máscara vai passar a ser 255, 255, 255, 192 em todos os endereços das 4 redes. Nós vamos ver quantos IP válidos cada subrede vai ter, qual é o endereço de broadcast de cada subrede, qual é o endereço de rede ou o nome da rede, tanto faz, né, que é o primeiro endereço da rede. Vamos embora. Então, olha lá, agora sim, certo? Aquela rede que era a única, que ia do IP disponível 1 a 254, todos eles conversando entre si, se mandando mensagens, com a minha máscara nova 255, 255, 255, 192, se transformou em 4 subredes, lembra? Entraram 2 bits, né? /26,
e 2 ao quadrado é 4. Então, 4 sub-redes. A primeira sub-rede, né, cada uma com 64 endereços. A primeira sub-rede vai de quando? Ela vai de 200, 123, 1230 a 200, 123, 12363. Só que 200, 123, 1230 é o endereço de rede, ou o nome da rede. E o endereço de broadcast, que é o que eu uso para mandar mensagens para toda a rede, vai ser o 200, 123, 12363. É sempre o último. Isso quer dizer o seguinte, gente. Isso quer dizer que quando eu mandar uma mensagem para este endereço, todas as máquinas que estiverem entre 200, 123, 1231, aqui é 1, não é 0, a 200, 123, 12362 vão receber as mensagens, ok? Legal. Vamos corrigir aquilo ali também, né? 1. Ok. Voltamos à apresentação de slide. Vamos salvar primeiro. Apresentação de slides, iniciar do slide atual. Então, gente, a rede 2. Bom, a rede 2, se a 1 terminou no 63, 0 a 63 são 64 endereços, né? Porque conta o 0. A segunda subrede vai começar no 64, é o próximo endereço depois do 63. E vai até onde? O 127. Vai dar 64 endereços aqui. Tranquilo? Então, o endereço da rede vai ser 200, 123, 12364. Os IPs válidos vai ser de 65 a 126. E o broadcast 127. Quando eu mandar uma mensagem para este endereço, as máquinas que estão entre o 65 e o 126, e inclusive os dois, vão receber essas mensagens. Estas daqui não, nem estas daqui, nem estas daqui. Esse broadcast é desta subrede. Ok? Rede 3, 200, 123, 123, 128, ó, sequência, e vai até onde? 191. 128 o nome da rede, 191 o broadcast desta rede, certo? E os IPs que eu posso colocar em equipamentos, do 129 até o 190. Rede 4, né? 200, 123, 123, 192, primeiro endereço de rede. Broadcast, último endereço, 255. Vai ser o broadcast unicamente da rede, neste caso, 193, da rede de computadores que vão estar com o endereço entre 193 e 254. E por que eu chamo a atenção disso? Porque se não houvesse divisão, esse seria o broadcast de toda a rede. Certo? Ó, endereço de broadcast de toda aquela rede que a gente aqui ainda não dividiu. Todos os, se eu mandar um aqui, com este número de máscara padrão, certo? Com essa máscara 255, 255, 2550, esse mesmo broadcast vai mandar para todas as máquinas de 1 a 254. Agora, no momento que a máscara passa a ser 255, 255, 255, 192, este mesmo broadcast vai pegar só a última subrede. Só vai mandar mensagem de 193 a 254. Ok? Legal. Olha, exercícios. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Não vou dar exercício para vocês fazerem, mas olha só. Primeira coisa, vamos deixar este slide aparecendo para a gente comparar algumas coisas nos exercícios que nós vamos mostrar para vocês. Então, primeira coisa que eu vou fazer é dar um Alt Tab aqui e buscar justamente esta parte aqui, ó. O que é isso, gente? Se vocês verem o endereço que eu coloquei aqui, ó, 200, 123, 1233, 200, 123, 123, 13, 23, 33 tem que ser esse aqui, deixa eu parar ali, ó. 200, 123, 123, 33 /26.
todos com barra 26, ó. Ou seja, todos estão com a máscara 192, ok? Aqui também, ó, 43. Então, 3, 23, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63 aqui daria para colocar? Não. Por quê, gente? 63, a primeira faixa de subrede é de 0 a 63. Isso quer dizer o quê? Que 63 é o broadcast. Então eu não consigo colocar um endereço 63 numa máquina com essa divisão, porque 63 é o endereço de broadcast da... Aqui, o endereço de broadcast da primeira subrede. Então eu não posso usar em uma máquina. Por isso, gente, que esse endereço não é 63, é 65. Ah, mas por que não foi 64, professor? Não foi 64 porque 64 é o nome da segunda subrede. É o primeiro endereço da segunda subrede. Então também não vai dar para colocar 64. Vai ficar inválido esse endereço com esta máscara, certo? E depois o endereço 73. Só por brincadeira, gente, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, esse endereço está fora da primeira subrede, certo? Lembra, a primeira subrede seria de 0 a 63, mas eu só posso ter máquinas de 1 a 62, certo? Então, em qualquer máquina nessas aqui, ó, eu vou pegar a 3 e vou fazer o seguinte com vocês, né? Eu vou fazer um ping, né, para o endereço broadcast da primeira subrede, certo? Qual é ele? Vamos vir aqui, ó. O broadcast da primeira subrede é o 63, certo? Vamos voltar lá. Era aqui, é. Aí ele já aparece. O broadcast é o 63. Se eu der um endereço, um ping no endereço 63 do broadcast, o que acontece, gente? Vamos lá. Eu tenho máquinas nesta rede, é o broadcast da rede, certo? Da subrede 1. Eu tenho endereços dessa subrede aqui, tenho o 3, que não vai receber, porque aí ele está mandando, o 13, o 23, o 33, que está aqui atrás, aqui o PC6 é o 33, o 43, o 53, são todos da primeira subrede, ok? Depois o 65 é da segunda, e depois o 73, que aí dava para manter o 3 no final, é da terceira. Vamos testar um ping no broadcast da primeira subrede? Vamos embora. Olha lá, gente. 53, 43, 33, 33, 13. Ó, todos os endereços que estão na primeira subrede recebem a mensagem, o nosso ping, e respondem. Certo? Ó, todos eles. Tranquilo? Então, isso é uma subrede. Observem aqui, ó, tem 65 aqui nessa lista? Não, porque não está na primeira subrede. Os equipamentos da primeira subrede não conversam com os equipamentos da segunda subrede, nem da terceira, nem da quarta subrede. Ou seja, é como se fossem redes diferentes. Para eles conversarem, eu tenho que colocar algum recurso tecnológico que faça as redes conversarem, certo? Roteadores, por exemplo. Bom, e vocês viram, por gosto eu coloquei o quê? Né? O 120, desculpa, 192 como máscara padrão dos 255, 255, 255, 192 em todos, para fazer realmente a divisão. A gente tem que fazer isso. Ou seja, se eu for aqui olhar na configuração física, né, da placa de rede, o 1 tem 192. A máquina 3, desculpa, tem máscara 192. Legal. A máquina 2 também. Todas têm, né? Tanto que se eu parar ali, ó,
todas são barra 26. E assim sucessivamente, ó. Inclusive as que estão na segunda subrede. Esse aqui é o 73, está na segunda subrede. Né? Como é que ela está? 192. E esse aqui, o 7 é, deixa eu me lembrar, 73, está na segunda subrede. Não tem ninguém aqui da terceira subrede. Quais são os dois que estão na segunda subrede, gente? O 65 e o 73. Então, gente, se eu abrir o 65 e mandar aqui, ó, no desktop um comando ping, né? Se eu pingar, como a gente diz, eu estou no 65, né? Se eu pingar para o endereço era 200.123, né? Se eu pingar o 200.123.123, estou no 65, então eu só posso pingar o 73. Vamos ver se ele responde? Responde. Agora, qual é a diferença se eu pingar para o endereço broadcast da segunda subrede? Lembram do endereço broadcast da segunda subrede? Começava no 64 e ia no 127, certo? Então, o broadcast da segunda subrede era 127. Aí, todas as máquinas que não for a 65, que é a que está enviando a mensagem, que estiverem na segunda rede, ou seja, do endereço 65 ao 126, vão responder. Quantas estão? Só a 73. Não tem nenhuma outra, a gente não criou nenhuma outra. Está aí a 73 respondendo. Ok? Legal. Então, isso é divisão em subredes. Ah, mas, professor João, e se eu quisesse fazer uma divisão só em 2 subredes? Eu não quero 4. Bom, aí tu tem que botar 1 bit só a mais na invasão, certo? Eu fiz um exemplo, vou mostrar para vocês, né? Para vocês verem como funcionaria com 2. Legal? Então, olha só, eu posso fazer divisões com 2 subredes, porque eu invadi 1 bit, 2 na 1 é 2. Eu posso fazer divisões com 4 subredes, porque eu vou invadir lá na parte das máquinas, né? 2 bits, e 2 ao quadrado é 4. Eu posso dividir em 6 subredes? Não. Não existe. Por quê? Porque eu vou passando 1 bit de cada vez. Se eu passar 2 na 1 é 2, 2 subredes. Se eu passar 2 bits, se eu invadir 2 bits, lá vai ser 2 ao quadrado, 4. Se eu invadir 3, vai ser 2 ao cubo, 8. Então nunca vai ter 6. Eu vou ter 2 subredes, ou 4 subredes, ou 8 subredes, ou 16 subredes, ou 32 subredes, e assim por diante, ok? Então vamos ver o nosso exemplo lá com 2 subredes. Entende, gente? Olha só, se eu aqui, ó, 255.255.255.0, se eu fizer para mim fazer uma divisão em 2 subredes, eu boto 1 bit aqui a mais, na sequência de uns que vem vindo de lá, ó, e esse vai ser 128. Mas eu passei 1 bit, é 2 na 1, é 2 subredes. Se eu passar 2 bits, a 192, que a gente acabou de ver, é 4 subredes. Se eu passar 3 bits, 2 na 3 é 8 subredes. Se eu passar 4 bits, 2 na 4 é 16 subredes e assim por diante. Mas vamos lá ver o nosso exemplo das 2 subredes. O que eu fiz aqui? Literalmente isso aqui, gente, ó. Deixa eu ir na configuração, mostrar a placa de rede para vocês. Eu botei o IP 192.168.168.53 com uma máscara 128. Isso quer dizer invadir 1 bit dos 8 bits que eram para se colocar equipamentos, ok? Se eu invadir 1 bit, 2 na 1, 2 subredes. Então eu tenho 2 subredes. A primeira subrede, se eu tenho 2 subredes, tenho 256 endereços, nesse caso aqui, porque é o último octeto. Ora,
Cada uma vai ter 128 endereços disponíveis, né? Vai ter. Então a primeira vai ser de 0 a 127. Então o nome da primeira subrede vai ser 192.168.168.0. O broadcast da primeira subrede vai ser 192.168.168.127. A segunda subrede, então, vai de 128 a 255. Sim, vai. E o broadcast dela qual é? 192.168.168.255. O nome dela, 192.168.128. Ok? A gente viu lá nos slides. Então, gente, olha só. O que eu fiz? Vocês vão ver que vai aparecer barra 25, né? Ó, ali, ó, barra 25. 192.168.168.53 barra 25. Ou seja, invadiu um bit dos 24 da classe C, 192 está na classe C, e isso quer dizer que nós temos duas subredes. Certo? Bom, ó, de 0 a 127, ou seja, eu posso ter máquinas de 1 a 126. Essa aqui está na primeira subrede, isso está entre 1 e 126, o 53 está, porque o resto identifica a rede, 192, 168, 168 é a rede. Né? O 53 tem que estar entre 1 e 126, ele está? Tá, 53 está, então ele está na primeira subrede. O outro PC1 aqui, ó, né? Lá com 128 de máscara também, obviamente, barra 25, é só uma outra anotação. 103 está entre 1 e 126, tá? Então, esses dois estão na primeira subrede, certo? E esse laptop aqui, 153, está entre 1 e 126? Não. Então, ele está na segunda subrede. Ah, legal. E esse aqui, e esse laptop aqui, 203, ele está na primeira subrede, entre 1 e 126? Não, ele está na segunda, certo? Entre 128, ou melhor, 129 ali, 254, que são os válidos. Legal, então eu tenho 2 laptops na segunda subrede e 2 desktops na primeira subrede. Ou seja, os computadores normais aqui, os desktops, estão numa primeira subrede e os notebooks ou laptops estão na segunda. Isso quer dizer que eu nunca vou conseguir do 25 pingar para o 200, aqui, desculpa, do 53, eu nunca vou conseguir comunicação com o 203, nem com o 153. Certo? Vamos tentar? Vamos entrar lá, né? Vamos no desktop, eu estou no 53, e eu vou tentar fazer um ping. Eu já fiz alguns pings de teste aqui. Eu vou tentar fazer um ping para quem? Eu vou tentar fazer um ping para o 153. Lembra, eu tenho 153 e 203 estão noutra rede. Esse é o 53. Não pode dar certo, 153. Está pingando com 32 bits de dados ali, ó. Não tem resposta. Tempo de resposta excedido. Certo? Ou seja, não se comunica com o 153. O 53 não se comunica com o 153, porque o 53 está na primeira subrede, o 153 na segunda. Se eu fizer com o 203, também não vai se comunicar. Ele está na segunda subrede, o 203, e o 53 está na primeira. Pode testar que não sai. Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, enquanto não está dando certo ali os 4 pacotes. O 53 consegue se comunicar com o 103? Vamos pensar. O 53 está na primeira subrede, porque está entre 1 e 126. Tá. E o 103 também está entre 1 e 126? Tá. Então, de verdade, se eu pingar do 53 para o 103, tem que dar certo.
porque eles estão na mesma rede ou na mesma subrede. Está aí respondendo, gente. Certo? Bom, pessoal, por enquanto, nós vamos ficar na divisão em subredes classe C, até porque para a classe B e para a classe A é um pouquinho mais complicado, mas, mesmo assim, nós estamos à disposição para dúvidas, para questionamentos, para esclarecimentos, através do e-mail, do fórum da disciplina, né, do WhatsApp, etc. Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.